Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui para mais uma palavra, para nos alimentar e nos fortalecer. Quero agradecer você que se inscreveu no nosso canal e você que tem assistido, comentado, curtido os nossos vídeos. Por sua causa que nós continuamos fazendo, porque a nossa intenção é ajudar cada um que se faz presente aqui no nosso canal. Quero pedir para você nos ajudar. Nós já ultrapassamos a marca dos 300 inscritos e queremos chegar na marca dos 400. E para isso contamos com a sua ajuda. Então compartilhe este vídeo com seus queridos, peça para eles se inscreverem no canal. Isso é importante, para eles comentarem, curtirem. Isso é muito importante. Se você tem liberdade, tem alegria no seu coração e deseja ajudar a divulgação da palavra de Deus por intermédio da Vida Plena, os dados da conta da Vida Plena estão aqui ao lado do título desta palavra. Tem uma setinha apontando para baixo. É só você clicar aí na setinha, aí a página vai descer e aparece os dados da conta. Você pode enviar a sua contribuição por intermédio de uma TED, uma transferência bancária, um depósito, como melhor lhe convier. É importante a sua contribuição porque nos ajuda muito. Bem, dito isso, eu quero trazer a palavra de hoje. Eu vou ler primeiramente um texto e vou dizer a você, e vou trazer para você a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje. Hoje o Senhor colocou essa palavra no meu coração e eu quero compartilhar com você. O texto está em Atos capítulo 9, né? Começa assim, eu vou ler do capítulo 9 de Atos, do versículo 1 até o versículo 22. É assim, Atos capítulo 9, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. A gente recorda aqui que no capítulo 8 narra, né, a morte do diácono Estevão, né, e Paulo foi a pessoa que autorizou, né, que foi ali a pessoa que estava presente naquele momento e que foi a pessoa que deu autorização para que ele fosse apedrejado. E aí continua o capítulo 9, né, falando ainda sobre Saulo. Versículo 3. Seguindo ele, aí eles começa dizendo que ele pediu carta para as autoridades eclesiásticas lá de Jerusalém, né, para que ele pudesse ir a Damasco a fim de prender os cristãos. Os do caminho aqui são os cristãos, né, homens e mulheres, né, e para que levasse os presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente
lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrado aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Bem, esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração e o Senhor falou hoje para mim falar sobre recomeço. Isso mesmo, recomeço. Uma palavra pequena, mas uma palavra com um significado muito grande, queridos. Porque recomeçar é uma atitude que todos nós precisamos um dia ou várias vezes na nossa vida fazer, enfrentar, recomeçar. Recomeçar é você parar o que você está fazendo e começar de novo, né? Começar de novo, recomeçar. E muitas vezes o recomeçar, que nós precisamos identificar como chegamos até esse ponto para saber, né, para definir aonde queremos chegar e então definir a nossa caminhada, o nosso caminho e o que iremos fazer neste recomeço. Mas o certo é, queridos, que todos nós precisamos recomeçar na nossa vida. Sempre precisamos recomeçar. Se não todos os dias, né? O dia, quando nasce, é um recomeço. Nós saímos de uma noite de sono e vamos retomar a nossa vida. E nesse dia que recomeça, esse dia que começa é uma oportunidade de nós nos avaliarmos e recomeçar e mudar algumas das coisas que nós vimos fazendo, se assim nós identificamos. A gente vê na Bíblia, querido, vários exemplos de homens que precisaram recomeçar as suas vidas. Eu li aqui o exemplo de Saulo. Saulo, ele era, aqui no capítulo 8 de Atos, a gente vê ele ainda como Saulo, né, um perseguidor da igreja, um homem que perseguia os cristãos, que era cuidadoso na doutrina dos fariseus, mas perseguia os cristãos e perseguia até a morte. E aqui no capítulo 9 ele sai de Jerusalém e vai para Damasco com o intuito de prender cristãos e levá-los presos para serem castigados em Jerusalém. Mas a gente vê que o Senhor Jesus aparece para ele, numa visão, um clarão em volta dele, e ele cai, e aí quando ele se levanta ele está cego, e aí ele é levado para essa casa, né, de Judas, e Jesus fala com o discípulo Ananias e fala que ele vai até lá, impõe as mãos sobre Saulo e ele torna a ver. E dali em diante Saulo recomeça a sua vida agora não mais como Saulo, mas com o seu nome grego que é Paulo. E a gente conhece bem a história do apóstolo Paulo e eu não vou me alongar. Um homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento, um homem que recebeu as revelações de Deus para o que nós conhecemos hoje, do que nós somos em Cristo, do que nós temos em Cristo, o que nós podemos em Cristo. Mas algumas coisas nos marcam, né, na vida de Paulo. A sua obstinação, a sua determinação, a sua firmeza, né, diante de Deus, a sua firmeza sobre a palavra, a firmeza da sua fé, mesmo ainda quando ele ainda era um fariseu, ele era assim firme, cuidadoso, zeloso, né, no seu relacionamento com Deus, muito embora tivesse os conceitos, né, e as práticas erradas, se assim eu posso dizer, né, erradas no sentido de contrários ao cristianismo, né, mas na cabeça dele, ele estava fazendo certo, né, mas a gente vê que Paulo ele teve essa conduta correta, firme, né, e isso é uma característica que nós precisamos trazer para nós, né, no recomeço, a firmeza. Porque, queridos, quando a gente recomeça, a gente tem a tendência a olhar para trás, a ver, às vezes, diante das dificuldades que a gente está enfrentando, hoje, a gente tem uma tendência de olhar para trás. Mas, se nós recomeçamos, queridos, vamos avançar, vamos ficar firmes com Deus. Outro homem que nos chama a atenção também,
que teve que recomeçar a sua vida também em situação muito difícil foi José. José, a gente conhece a história, né? Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, a mercadores que o levaram para o Egito, e ele chegou no Egito como escravo, e lá ele teve que recomeçar a sua vida num país estranho, com pessoas que ele não conhecia e ainda na condição de escravo. E depois ele foi preso, né, e teve que recomeçar a sua vida após a prisão e assim diante. Outro homem que nos chama a atenção que teve que recomeçar a sua vida, Daniel. Daniel era um jovem que morava em Jerusalém, um estudioso, e quando Israel foi invadido por Nabucodonosor, né, Nabucodonosor destruiu toda a cidade, o país, invadiu e levou alguns jovens para a Babilônia. Dentre esses jovens estava o jovem Daniel, o profeta Daniel. Ele foi levado para a Babilônia e ele teve que recomeçar ali a sua vida num lugar estranho, com um povo estranho que ele não conhecia, com situações completamente diferentes da que ele vivia, né, em Jerusalém. Eu vou trazendo, eu quero só trazer primeiro os personagens, mas eu quero traçar um ponto importante que o Senhor colocou para mim. Depois, outro homem também que nos chama a atenção, que teve que recomeçar a sua vida, foi Pedro. Pedro, depois daquela noite em que ele disse ao Senhor Jesus que nem que custasse a vida dele, ele nunca negaria o Senhor. E aí Jesus diz a ele que ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E aí Pedro vive essa experiência, né? Ele nega Jesus 3 vezes, muito embora tenha afirmado tão enfaticamente, tão empolgadamente que nunca deixaria, ainda que custasse a sua vida, mas aí ele se vê diante daquele fato, né? Daquilo que o mestre lhe falou, e ele realmente traiu o Senhor Jesus, negou o Senhor Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse, e aí ele ficou decepcionado consigo mesmo, ele ficou muito entristecido com a sua própria atitude, né? E ele entendeu que talvez ele não fosse capaz de assumir o chamado, né, de discípulo de Cristo, e ele volta para a pesca, ele se volta para a pesca. Mas depois, né, quando Jesus ressuscita, aparece para ele ali no mar e naquela pesca, e aí ele capítulo 20, né, de João, capítulo 20 ou 21 de João, e Pedro, então ele volta, né, ele pede perdão ao Senhor, quando Jesus fala, Pedro, tu me amas, 3 vezes Jesus repete para ele, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, e Pedro reconhece ali que verdadeiramente ele, por si só, né, na sua capacidade, né, não daria conta, e aí capítulo 21, né? Isso, capítulo 21. E aí ele entende que ele, sem o Senhor Jesus, ele não era nada. Ele fala, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. E ele se rende, e aí ele se torna um outro homem a partir daquele momento, e ele recomeça a sua vida, e agora de uma maneira firme, convicta, com o Senhor Jesus. Mas o que eu quero trazer para vocês, que o Senhor colocou no meu coração, é o seguinte, queridos. Recomeçar, todos nós precisamos recomeçar um dia, 2, vários dias, muitas vezes na nossa vida. Mas não é só o fato de recomeçar. O que nós precisamos entender é que para recomeçar, nós precisamos recomeçar com Deus. Qualquer que seja a situação que você esteja passando, assim como Paulo, como José, como Daniel e como Pedro, eles tiveram que recomeçar as suas vidas, mas recomeçaram com Deus. Isso é o que é importante para você hoje. Qualquer que seja a situação que você esteja vivendo, se você está cansado, decepcionado, desiludido, triste, decepcionado, qualquer que seja a situação que você esteja passando e que você precisa recomeçar a sua vida, o importante é você entender que não existe um bom recomeço que venha trazer um bom final se não for um recomeço com Deus. Você precisa recomeçar com Deus. Assim fez Paulo, assim fez José, assim fez Daniel e assim fez Pedro. Eu não sei como você está vivendo, eu não sei como está a sua situação, mas eu quero dizer para você que o que você precisa fazer é recomeçar com Deus. Se você, queridos, é um cristão que estava afastado do Evangelho, quero dizer para você, volte a congregar, sabe? Eu não sei se você mora aqui
aqui perto, aqui em Brasília, mas você tem o meu convite da Vida Plena, vá para a Vida Plena. Aí, aqui no canal, você vai encontrar você vai encontrar na internet Vida Plena Ministério Internacional. Venha para a Vida Plena para estar conosco, para congregar conosco, para recomeçar a sua vida com Deus, aprendendo aquilo que você é em Cristo, o que você tem em Cristo, o que você pode em Cristo. Se você não é daqui, de Brasília, você é de outro estado, você pode recomeçar em outro, aí mesmo onde você está. Procure uma igreja perto da sua casa, uma igreja cristã que pregue a palavra, para que você possa, então, congregar neste lugar, aprender a palavra neste lugar, estabelecer um relacionamento com Deus neste lugar e com as pessoas dessa comunidade. Mas o importante que você precisa fazer é recomeçar com Deus. Sem Deus, querido, não existe o recomeço. Sem Deus, a gente pode até fazer coisas novas, mas a gente não tem a garantia de um final feliz. Mas recomeçando com Deus, muito embora possamos passar por dificuldades na nossa caminhada, mas eu quero dizer para você que o final vai ser um final feliz. Você vai ter muitas alegrias na sua caminhada e você vai ter uma vitória e sucesso ao final. Amém? Essa é a palavra de hoje. Quero encerrar. Vou orar por você nesse momento. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão aqui ouvindo esta palavra. Pai, que cada um possa, neste momento, Pai, se estão precisando desta palavra, que ela venha como um bálsamo e venha como luz ao seu espírito, Pai, para que eles possam entender que podem recomeçar, mas principalmente recomeçar com o Senhor, contando com o Senhor, contando com a Tua palavra para iluminar os seus caminhos, contando com o Teu Espírito para auxiliá-los, ajudá-los, instruí-los e guiá-los, contando, Pai, com a Tua igreja, a igreja do Senhor Jesus, para acolhê-los e para ajudá-los a crescer no conhecimento de Ti e da Tua palavra e viver a vida plena que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Pai, eu te agradeço por cada um, Pai, sendo impactado, sendo por esta palavra e buscando, Pai, um novo recomeço em Ti. Em nome de Jesus, eu abençoo todos que estão assistindo, toda a família Vida Plena e todos aqueles que estão assistindo. Em nome de Jesus Cristo, declaro sobre a vida deles paz, alegria, saúde e prosperidade do céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima. Fiquem na paz.